Bom dia, povo de Deus, bom dia, gente amiga. Estou aqui mais uma vez para ler a palavra de Deus, para pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus para todos nós. Então, compartilhe esse vídeo com milhões de pessoas. Fazendo isso, você está compartilhando para o reino de Deus. Eu tenho certeza que a bênção de Deus alcançará a sua casa, alcançará a sua vida. Para quê? Para glorificar o nome dele. Amém? Irei ler no livro dos Salmos, Salmo 119, versículo 111 e 112, que diz assim a palavra de Deus, né? Irei ler Salmo 119, versículo 111 e 112, que diz assim: os teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre, eles são a alegria do meu coração. Eu resolvi obedecer às tuas ordens até o fim da minha vida. Amém? Graças a Deus. O título deste vídeo é a desnutrição espiritual. Amém? Nós sabemos que assim como o corpo da pessoa fica desnutrido, sem forças e chega até a morte, assim também a nossa fé é a nossa vida espiritual diante de Deus. Amém? Louvado a Deus. Então, o versículo 111 diz: os teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre. Então, meu irmão, minha irmã, nós não devemos deixar de se alimentar dos ensinamentos da palavra de Deus. Nós nunca deixamos de, na verdade, comer a palavra de Deus. Glória a Deus, né? Porque ela é quem nos sustenta, é quem nos alimenta espiritualmente, é quem nos deixa forte. Se você não lê a palavra de Deus, se você não ouve a palavra de Deus, você se torna desnutrido, se torna doente espiritual, e se não cuidar, não se alimentar, não tomar o remédio, não se alimentar da palavra de Deus, né? Você enfraquece e chega até a morrer. Graças a Deus. Então, a meditação na palavra de Deus é o alimento do nosso espírito, né? A meditação na palavra de Deus é o alimento do nosso espírito. Graças a Deus. Sem alimento, o espírito se enfraquece. Então, se a gente não se alimentar, sem se alimentar, o nosso espírito enfraquece. Então, diz a palavra de Deus ainda, no começo, né, quando você deixa de fazer isso, a pessoa nem percebe. Você não percebe o que está acontecendo, pois ainda se sente forte. Logo no começo que você começa a abandonar a fé, se afastar de Deus, você não percebe. Logo no começo, né? Mas depois começa a aparecer os sintomas da fraqueza, né? Você ainda se sente forte, mas depois começa a aparecer os sintomas da fraqueza. Depois, distraída pela ansiedade, acaba não parando para avaliar a sua vida, né? Você ali começa, não faz uma avaliação, como é que está a sua vida espiritual, não é verdade? Sem perceber, graças a Deus, pela distração da ansiedade, das coisas desta vida, você termina esquecendo da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Diz ainda, nem sempre tem sensibilidade para ouvi-lo. Você sempre se torna uma pessoa insensível, não tem sensibilidade para ouvir a palavra de Deus, para ouvi-lo. E ele alerta, né? E Deus sempre alertando. Se a pessoa consegue ouvi-lo, tem a chance de retornar o seu relacionamento com Deus, né? Se a pessoa der ouvido à palavra de Deus, der ouvido aos alertas que ele dá, a pessoa tem oportunidade, tem chance de retornar a se relacionar com Deus e voltar a fortalecer a sua fé. E voltar a ser forte na sua fé. Mas para isso é necessário orar e meditar na palavra de Deus. Mas se ela não der ouvido à palavra de Deus, se a pessoa não der ouvido, o que Deus está falando, o que Deus está alertando, o que Deus está mostrando que a pessoa está ficando fraca, Deus quer que você se alimente da palavra dele. Nós sabemos que pode acontecer algo inevitável, que é a gordura e diminuição, né? A queda. Você pensa que está bem, mas está mal. Então, se você não der ouvido à palavra de Deus, pode acontecer o terceiro passo que a gente vai ver depois, que é a gordura e desnutrição espiritual, né? Você pensa que engorda a carne, fortalece a carne, mas o espírito está desnutrido. E nós sabemos que quanto mais você alimenta a carne, mais o espírito fica fraco, mais a alma vai perecendo. Então, neste dia,
Meu irmão e minha irmã, receba esta palavra. Deus está falando com você nesta manhã. Receba, seja forte, medite na palavra de Deus de dia e de noite, como diz no Salmo que a gente leu, né? Vai ser Deus, versículo 11. E os teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre. Então não há riqueza maior do que ouvir a palavra de Deus, do que meditar na palavra de Deus. Elas são a alegria do meu coração. Então quer ter um coração alegre, quer ter um coração feliz, quer viver livre da ansiedade, da depressão, da culpa, do ódio. Então escute os ensinamentos de Deus, pratique os ensinamentos da palavra de Deus. Olha o versículo 12, no Salmo 119. Eu resolvi obedecer a tuas ordens até o fim da minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, um dos nossos projetos deve ser, a nossa meta é obedecer os ensinamentos de Deus até o fim da nossa vida. Nós sabemos que quando a nossa vida terminar aqui, começa a vida eterna com Cristo Jesus. E para isso nós temos que estar firme na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus e firme na fé. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Amém e amém.